ciência diz sobre ânimo, sobre felicidade. Estava pesquisando, fala que para a gente ter ânimo, ser feliz, nós precisamos de dopamina, endorfina, ocitocina e a serotonina. E eu vou pegar um exemplo aqui desses neurotransmissores ali. Eu vou pegar a dopamina. A dopamina ela fica ali no cérebro. E se a gente injetar a dopamina na gente, a gente vai ter respostas comportamentais. E se a gente retirar a dopamina da gente, a gente também vai ter respostas comportamentais. E isso acontece não só com a dopamina, acontece também com a GABA, é outra substância. E essas outras substâncias são responsáveis pela angústia, pelo medo, pelo sofrimento e por outras emoções. E essas substâncias, elas não ficam só no cérebro. Os cientistas descobriram depois de muito tempo que a dopamina ali, por exemplo, ela se liga à cadeia de aminoácidos, depois ela cai na corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, ela atinge as células, todas as nossas células. Então, quando a gente, por exemplo, sente medo, o rim também sente, o baço, os ossos, os gânglios, as células excretoras de substâncias, tudo no nosso corpo sente. E a célula que tem o maior número de receptores é a neurológica. E a segunda, com maior número de receptores, são as imunológicas. Então, em primeiro lugar, os neurônios, e em segundo lugar, os macrófagos, os leucócitos e as células imunológicas. Então, irmãos, quando a gente assiste 5 minutos de notícia ruim, sem reação racional, só ficar assistindo, a nossa imunidade baixa por aproximadamente 5 horas. Então, quando nós envenenamos a nossa mente, nós diminuímos nossas respostas imunológicas. Ou seja, o nosso corpo absorve, nosso corpo reflete aquilo que nós absorvemos. Por isso que a gente precisa ter cuidado, é tanto pregado aqui, para a gente ter cuidado no que ouvimos, no que vemos e no que sentimos. E às vezes também nós precisamos de remédio para controlar os neurotransmissores. Muita gente às vezes tem preconceito de comprar um remédio controlado, receitado pelo médico, porque não entende como que ele atua no organismo. Mas agora que a gente viu a parte da ciência, vamos ver o que a Bíblia fala. Agora nós vamos ver, baseado na Bíblia, como que a gente faz para ter essa dose de injeção de ânimo. E a gente vai ver na Bíblia que essa injeção ela também proporciona a ocitocina, a dopamina, a endorfina e a serotonina. A primeira aqui é a Bíblia. Se vocês forem lá em Salmo 119, acredito que a maioria já conhece esse verso, o 115, o 105, diz assim: lâmpada, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem disse isso foi Davi. Davi que ficou profundamente triste pelo pecado que cometeu. No Salmos 32, de 3 a 5, se vocês puderem abrir a Bíblia. Salmo 32, de 3 a 5. Diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, meu vigor se tornou sequidão. Se a gente for trocar essa palavra aqui, eu estava vendo que é a mesma palavra de ânimo. A gente poderia ler assim, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos,
e meu ânimo se tornou em sequidão, ou seja, meu ânimo se tornou em nada. Outro que ficou muito desanimado, além de Davi, a Bíblia relata a história de Elias. Elias ficou tão triste, tão abatido, que ele desejou a morte. E Deus, ele renovou a força, tanto de Davi como de Elias. Ele deu um novo ânimo. E vocês já perceberam que Deus, ele está falando a todo momento na Bíblia para a gente ter bom ânimo? Não sei quantos já repararam nisso. Separei uns versos aqui, ó. João fala assim: tem de bom ânimo. Em Abacuque fala: ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Eu entendo esse verso assim, que toda vez que nada der certo, seja um emprego, um relacionamento, algo, qualquer coisa, saúde, ainda que nada dê certo, todavia a gente deve se alegrar. E em Josué tem uma ordem: não te mandei eu, mas está falando no imperativo. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Em Salmos 40, João 3 fala: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios um novo cântico. O que falta para a gente também é aquela palavrinha ali de verde, constância. No 1 Coríntios fala assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Tessalonicenses também fala sobre constância. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Cristo, ele era constante nas orações. Falando sobre oração, o nosso segundo elemento da injeção de ânimo que a gente precisa é o jejum e a oração. Buscar forças como Daniel buscou. Daniel se humilhou. Vamos abrir a Bíblia em Daniel 10, o versículo 2, 3 e 19. Se vocês puderem abrir aí, a Bíblia, capítulo 10 de Daniel. O versículo 2 fala assim: naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Que está falando que ele jejuou durante 3 semanas. O 3 continua: manjar desejáveis não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas. E o verso 19 fala assim: e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então, Daniel fez esse jejum de 3 semanas e Deus o ouviu. Outra pessoa que fez jejum também foi Esther, né? Ela jejuou por 3 dias. E Jesus também, que jejuou por 40 dias, né? E o terceiro elemento, vamos abrir a Bíblia em Ezequiel, no capítulo 37. Todos devem conhecer essa história, mas vamos tentar ler um pouco dela de uma maneira bem objetiva, bem detalhista. Vocês já viram que Ezequiel teve uma visão, né? E foi no vale de ossos secos. Aí eu achei essa ilustração na internet, eu achei interessante. E aí fala: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele:
profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós. Gostaria que vocês se lembrassem toda vez que a gente for ler a palavra Espírito aqui. É a segunda vez que a primeira vez que a gente está lendo aqui no verso 5, Espírito. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, porque sobre vós estenderei pele e porei em vós espírito. Segunda vez que está falando em espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles. Mas não havia neles o Espírito. Terceira vez que a gente está lendo o Espírito. Então me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó homem do Senhor. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, que não tinha vida nenhuma, e esses ossos secos, Deus disse para ele profetizar para esses ossos. Ali não tinha nada com vida, e os ossos começaram a se juntar, e começou a ter tendões, e pele, e tudo foi se juntando, se encaixando, e se tornaram pessoas. Mas o que faltava para eles terem vida? No verso 14, fala assim: porém em vós o meu Espírito. A gente sem o Espírito Santo, nós somos mortos-vivos. A gente precisa do Espírito Santo para viver. Sem o Espírito, a gente, na verdade, é um vivo morto, né? E esse é o terceiro elemento, totalmente essencial para a nossa vida espiritual. Nós necessitamos, a Imagem fala que é uma das maiores necessidades que nós temos é do Espírito Santo, se não é a maior. Eu gostaria de concluir com o quarto elemento para a direção de ânimo. Nós já vimos que nós temos a Bíblia, que é o primeiro, o jejum e a oração, o Espírito Santo. Agora a gente vai ver a quarta substância que a gente precisa. Gostaria que você colocasse um vídeo de 2 minutinhos só.
coloquei não para a gente ficar desanimado para ver os números, né? Porque a gente é tão pouquinho ali, né? Esse vídeo foi com a intenção de animar, na verdade. Em 1 Tessalonicenses, se vocês abrirem lá a Bíblia, no capítulo 5, verso 11, fala assim: animai uns aos outros. Foi para lembrar que nós somos um povo que temos a mensagem que temos que pregar. Está preparados, e a gente só vai conseguir isso com os 4 elementos, que é a Bíblia, o jejum, a oração, o Espírito Santo e o testemunho. Eu estava meditando esses dias em alguns sentimentos que eu já tive, e eu fiquei muito feliz quando eu casei uma vez, só uma, e quando eu comprei um carro, fiquei feliz. Mas eu não fiquei tão feliz quando eu dei estudo bíblico e uma pessoa se batizou. Foi uma vez que foi um sentimento que não tem como explicar. E que a gente possa ter mais vezes esse sentimento, porque a gente está aqui para isso, para levar a mensagem. Aqui é tudo passageiro. Um dia Cristo vai vir buscar a gente e a gente tem que estar preparado, e eu não gostaria de ver pessoas que eu conheço despreparadas. Eu acredito que vocês também não. O Thiago ele vai cantar uma música e depois a gente vai encerrar com uma oração.
O Espírito Pai, ajude-nos a dar ânimo também a eles. Pedimos por Jesus. Amém.